Fala, minha torcida do Verdão, tudo bem com vocês? Vamos atualizar aqui mais um pouco de tudo que está rolando aí nos bastidores do nosso Palmeiras. Espero que vocês gostem. Tem Vitor Roque aí, convocação para a seleção brasileira e muito mais. Então já deixa aquele likezão aí para estar fortalecendo nosso canal. E se você é novo por aqui, se inscreva aí e ativa o sininho de notificações para você ficar por dentro de todas as notícias. Que convocado aí nesse bom momento, na boa fase, mostra aí o bom trabalho também do Palmeiras e o bom momento que o time vive nessa temporada. Mas é um problema para o técnico Abel Ferreira, porque ele ficará fora de 2 jogos do Campeonato Brasileiro contra o Santos, jogo remarcado da 12ª rodada, no dia 15 de novembro, e depois na sequência o jogo que deve ser antecipado por conta da decisão da Copa Sul-Americana contra o Atlético em Belo Horizonte no dia 18. Ficar fora dessas 2 partidas, um problema para o técnico Abel Ferreira já preparar a equipe aí na sequência, depois desse jogo contra o Santos. Tem Santos, Mirassol e aí depois Santos novamente nesse jogo sem o Vitor Roque, e depois Atlético também não deve ter o Flaco Lopes, outro jogador que vive a boa fase e está sendo frequentemente convocado para a seleção argentina. O Vitor Roque já desperta interesse nessa boa fase de muitos clubes da Europa, mas o Palmeiras não tem interesse nenhum em negociar o jogador, não sai pelo menos até a Copa do Mundo, meio do ano que vem. É claro que ele vai voltar a jogar a Europa, é um jogador jovem, apenas 20 anos, mas foi um grande investimento do Palmeiras, 25 milhões de euros na contratação do Vitor Roque, que chegou em março. Então é um jogador que o Palmeiras não pensa em negociar nesse momento, mas como eu disse, é jovem e tem um caminho longo pela frente, deve ser negociado. Vamos ouvir o que falou o pessoal do Fala Fonte sobre Vitor Roque aqui no Palmeiras. Os interesses de muitos clubes na Europa estão de olho no Tigrinho. Vamos acompanhar. O agente do Vitor Roque, o André Cury, ele deu uma entrevista falando que o Palmeiras irá receber propostas pelo Vitor Roque ao final do ano. Foi citado o Manchester United, mas não teve até o momento nenhuma movimentação dos Red Devils para contratar o Vitor Roque. Tem um clube interessado, que é do futebol italiano, que é o Milan. O Milan tá de olho no Vitor Roque, consultou valores, condições de negócio, mas não abriu negociação ainda, até porque a gente está em outubro. E o Vitor Roque é um jogador muito valorizado, ainda mais com essa convocação para a seleção brasileira. O Palmeiras, como eu conversei com fontes do Palmeiras, Fala Fonte, conversei com fontes do Palmeiras, fecharam as portas para uma saída do Vitor Roque. O Palmeiras não tem interesse em negociar o Vitor Roque em um curto prazo, porque ele foi contratado em fevereiro, março, agora se adaptou, tá jogando muito, é um jogador imprescindível e o Palmeiras não tem interesse em negociar o Vitor Roque, pelo menos não por agora. Então a ideia do Palmeiras é contar com o Vitor Roque em 2026, explorar essa boa fase do atacante e contar também com o técnico Abel Ferreira. O Palmeiras já ofereceu contrato de 2 anos a renovação, está tudo alinhado com o treinador português, inclusive aí tem uma cláusula, e a notícia está no nosso site, espn.com.br, não há multa rescisória dos 2 lados nessa renovação de contrato. Se o Abel Ferreira receber uma proposta e quiser deixar o Palmeiras, pode sair tranquilamente. E se o Palmeiras quiser rescindir com o treinador também no decorrer desses próximos 2 anos, também não tem multa. Tudo alinhado e ele deve assinar esse contrato antes da final da Libertadores, quer dizer, nos próximos dias, na próxima semana. Outra notícia aqui do Palmeiras sobre o goleiro, o Everton, que teve uma fissura na mão direita na partida contra o Juventude, ficou fora do time nos últimos jogos, e aí a expectativa é essa discussão, será que ele retorna para a final da Conmebol Libertadores, final da Libertadores, que ele tem tanta experiência. A previsão era de 4 semanas sem jogar. 3 semanas já se passaram, então ele será avaliado nesta semana, deve voltar a treinar na semana que vem, aí fica um pouco em cima da final, então a expectativa é que pelo menos seja relacionado para a decisão da Libertadores, o goleiro experiente do Palmeiras. É o que ele vai trabalhar, esse é o desejo, mas dificilmente terá tempo dele voltar a jogar e reassumir a posição de titular no gol do Palmeiras antes da final da Libertadores. Essa é a expectativa, então, ele será reavaliado nos próximos dias e deve voltar ao treinamento na semana que vem. Bruno. Fervendo então, Palmeiras. Obrigado, viu, Vinícius? Então vamos lá, notícias importantes. A gente começa pelo Vitor Roque, o Palmeiras fechando qualquer possibilidade de negociação, porque o jogador nesse momento, por parte de empresários,
sendo oferecidos lá pro futebol inglês. Agora, 50 milhões é muito dinheiro, hein, Jailson? 50 milhões... Dobrou o valor dobro. em 7, 8 meses? É o dobro do valor e aí vale, assim, obviamente, o torcedor do Palmeiras e nem o staff ali, que eu digo do clube, né? Porque o staff do jogador faz, né? O staff do jogador tem É que outra, exatamente, tem é que outra ter resenha. negócio. Mas o staff do clube não quer perder o Vitor Roque, até porque agora que ele se encaixou de fato, né, na equipe, vale a gente lembrar que no início do ano o Vitor Roque, né, desde que ele chegou, ele não estava conseguindo desempenhar, justamente por ser a única referência no ataque, e com a troca de posição, colocando o Flaco, né, junto com ele, a dupla deu muito certo. Então, assim, já perdeu o jogador na hora que ele tá indo bem, né, na primeira parte que ele tá indo bem, não seria uma perda considerável para o Palmeiras. Então, assim, ele é muito novo. Eu acredito que ele vai retornar ao futebol europeu. Mas seria interessante, por exemplo, conseguir concluir 2026 ou pelo menos ficar até o meio de 2026. Vamos ver como vão ser as próximas cenas, né, dessa novela. Até porque quando o Palmeiras faz o alto investimento, era no sentido de imaginar que o jogador ainda seria valorizado e no futuro fosse negociado, né? Que o Palmeiras poderia até recuperar esse valor investido, Dom. Nesse caso não é nem recuperar, é dobrar. É que no caso a história foi mais rápida do que se imaginava, né? Você tá falando de um cara que em pouco tempo volta à seleção depois de 2 anos e tem esse protagonismo que está tendo. E assim, perder de fato o Vitor Roque seria muito péssimo pro Palmeiras, porque além do jogador estar muito bem individualmente, ele fortaleceu coletivamente, né? Então perdê-lo acho que poderia comprometer até dentro da estrutura de jogo do Palmeiras. Só que a questão dos valores fica muito pesado, você tem uma proposta de Premier League, é o que o Jailson falou, um cara novo que ainda tem total possibilidade de voltar para a Europa e aparecer muito bem. Só que de qualquer forma, acho que o mais importante nesse momento, tanto para o Palmeiras, inclusive para o jogador, ainda que de repente seja o objetivo dele, voltar para a Europa o quanto antes, nesse momento não abrir muito o assunto. Acho que focar se tem uma disputa de Libertadores, tem uma reta final de temporada, que o Palmeiras também disputa o Campeonato Brasileiro, acaba de voltar para a seleção, talvez seja mais interessante deixar isso pelo menos para o final do ano, a virada do ano. E daqui a pouco o Felipe Silva vem aqui no nosso Sport Center para participar do programa e a gente fala mais então sobre essa questão do Vitor Roque e também da renovação do Abel Ferreira. Já estava tudo ali apalavrado, tudo encaminhado, mas a notícia nova que a gente trouxe no Fala Fonte é que isso deve acontecer ainda esse mês, tá? Portanto, não no final da temporada, ainda esse mês, essa renovação deve ser assinada. Vamos lá para o Santos agora.